Eu tô almoçando e quando eu tô assim sozinha eu me sinto muito aquele ratinho que come sozinho, sabe? Não sei se você sabe, mas é um ratinho. Hoje a água bateu tanto na bunda que eu acabei almoçando o quê? Um wrap de falafel. Porque assim, esse livro que eu tô lendo, O Saboroso Cadáver, ele é um livro muito visceral. No capítulo 2, no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1 eu já tava me sentindo mal, assim. E é um livro que a autora não tem pena de descrever as coisas. E o foda é que é um livro que o universo é muito possível, porque ela fala sobre começar pelos imigrantes, pelas pessoas ali em situação de rua, mas chegando em casa eu vou falar um pouquinho mais, porque na volta eu quero ler um pouquinho mais do livro, e agora eu cheguei no trabalho, né, e tenho que trabalhar. É isto. Acabei de chegar em casa e eu primeiro vou mostrar as coisas que eu comprei. Na Muji eu comprei 4 cadernos que eu tava querendo comprar porque eu quero começar um curso de francês. Aí eu comprei esses 4 cadernos aqui, eles são faltados, e também esse stickerzinho aqui, esse negócio de adesivo, onde você consegue fazer checklist. Então acho que vai ser legal para algumas ideias que eu tô tendo aí nos próximos dias. E aí eu fui numa outra loja, só que eu fui muito rapidinho porque já tava na hora de ter que chegar no escritório. E aí eu comprei um negocinho pra fazer roll de sushi e onigiri. Então teremos aí mais onigiris na vida nos próximos dias, provavelmente. Estou bem animada. E agora a gente vai falar o quê? Sobre o livro, finalmente. Porque eu li pelo menos 3 capítulos, se eu não me engano, e eu tive que parar. Eu tive que parar assim pra olhar pra natureza, limpar a minha mente, porque é um livro realmente... Você não precisa ter descrição das coisas, porque você já vai tendo ali problemas com a questão moral, né? É uma questão moral que a gente tem aqui muito forte. Se você não sabe, esse livro foi lançado no Brasil como Saboroso Cadáver, pela Darkside. E aqui a gente tem um universo onde a carne dos animais teve um vírus ali, ela não é mais própria para consumo, e foi liberado o consumo de carne humana. Pois é. E assim, quando você pensa, você fala, caraca, como é que a autora vai conseguir abordar esse tema? E ela tá abordando de uma forma muito bem. Porque a gente tem aqui um personagem que ele aparentemente está nesse ramo, né, de criar humanos, e ele tá tendo que debater com ele mesmo sobre essas questões morais. E ao longo disso, assim, eu vi isso nas 6 primeiras páginas do livro. A gente vai percebendo que ele não tá bem com ele mesmo, ele não tá bem com essa situação. Ele começa a perceber algumas coisas que o pai dele falava, ou alguma coisa que a mulher dele tá fazendo, porque ela não mora mais com ele, ela não consegue lidar com essa situação. E o mais curioso é que, por causa de uma questão moral, porque é consumo de carne humana, as pessoas elas tiveram decisões extremas. E aí você pensa, nossa, mas por que eles não resolveram comer vegetais, né, legumes ou coisas do tipo? E aí você vê toda a carga midiática que a gente tem aqui também, o que é muito questionável, assim, quando o assunto é consumo de carne, né? É uma coisa assim, é uma linha muito tênue que a gente tem nesse livro. Eu vou continuar lendo agora, vou tomar meu banho, né, que eu acabei de chegar, são 8h56, e aí eu vou continuar lendo porque eu tô muito curiosa. É um livro curto, ele tem 207 páginas, mas assim, o início dele já é extremamente poderoso e já me fez pensar sobre muitas coisas, já me embrulhou o estômago, porque né, você só de pensar ali como a carne humana é tratada, e existe uma parte aqui que eles falam, né, que carne é carne. Se você for pensar, carne é carne. Então, enfim, eu não sei exatamente o que pensar no livro, mas já adianto que bem forte, assim, bem forte. E olha que eu tô no início, apenas no início. Mas aí eu vou tomar meu banho, continuar a leitura, e é isto. Cara, sério, que livro
foda. A autora aqui, ela simplesmente transfere aquilo que é feito com os animais para os seres humanos. E aí, qual é a diferença de um pro outro, sabe? Tem um momento aqui que eles basicamente vão fazer um churrasco de uma criança para celebrar o nascimento do filho de uma pessoa. Eu não vou terminar esse livro bem, não. Isso aqui, não vou, não. Estou com cara de sono porque eu acabei de acordar, tomei meu café e aí li mais um pouco do livro. E aí a gente chegou num ponto que eu acho que eu tô entendendo aonde a autora quer chegar, mas ela já fez com que eu pensasse milhões de coisas com esse livro, questionasse a minha vivência desde o momento que eu nasci até agora, entendeu? E eu acho que isso tá sendo o mais incrível dessa história aqui. E aí a gente chega num ponto onde o Tejo, que é o nosso personagem principal, ele recebe uma cabeça de ser humano, acho que seria assim que a gente falaria, né? Eu percebi que eu acho que eu sei onde ela quer chegar, porque existe um momento onde ele acaba se preocupando se essa pessoa, que ele não chamou de pessoa, porque é proibido chamar de pessoa, tá com fome, tá com frio. Então a gente começa a ver essa questão da humanidade dele, que já é trazida à tona desde o começo da história, porque ele tá com aqueles questionamentos morais dele. E aí, em certo momento, a gente conhece uma açougueira. Gente, é muito bizarro, né? Porque é basicamente usar os mesmos nomes, mesmas palavras, para designar coisas que são feitas com animais, porcos, vacas, que eles estão fazendo com os seres humanos aqui. Enfim, existe uma açougueira que ela fala exatamente o que eu tava pensando. Vai chegar num ponto que vocês vão ser comidos também. Então, o que te diferencia, né? O que te faz diferente daquelas pessoas que estão lá para você, que é tecnicamente o açougueiro. Então, assim, sério, muitos pensamentos. Livro muito forte. Não precisa ser assim nem visual, porque a autora ela nem entra em detalhes das questões visuais, mas o seu próprio cérebro ele preenche, porque é uma coisa que a gente está acostumado, né? De pegar um pedaço de carne na geladeira e saber todo o processo que aquela carne passa às vezes para tentar preservar aquela carne que a partir do momento que ela morreu, ela está começando a apodrecer, né? Então, gente, assim, muitos pensamentos. E eles chamam esse momento, a partir do momento que eles não podem mais comer as carnes dos animais, porque por causa do vírus, até o momento que eles estão comendo a carne das pessoas, eles chamam isso de transição. Mas, na verdade, para o personagem que a gente está acompanhando aqui, ele fala que não é esse nome, né? Obviamente não é esse nome. Então, a forma como algumas pessoas dessa sociedade conseguiram se adaptar a esse universo sem ver essa diferenciação e trazendo isso para nossa realidade, cara, isso é, de novo, a questão moral batendo não na porta do personagem principal, mas na minha porta, entendeu? Enfim, eu cheguei na página 40, agora eu vou na academia e aí eu vou continuar lendo e eu queria terminar esse livro hoje, viu? Porque assim, não tem como parar, não tem como parar. Na verdade, eu descobri que o nome do personagem é Marcos. E logo no início do livro a gente sabe que o pai dele está sendo cuidado em alguma casa, né?
E aí a gente vai entender mais também o que está acontecendo, por que ele está lá. Eu acho que a partir desse ponto, o que eu falar sobre o livro provavelmente vai ser spoiler, né? Mas eu vou tentar falar sobre o que eu tô sentindo na história, porque, assim, sério, enfim, a gente chega num ponto onde começa a falar também sobre a esposa dele, que não tá com ele, né? Isso eu falei anteriormente, e aí a gente entende também o que aconteceu com ela, pelo que ela tá passando. Enfim, vou continuar o meu exercício, agora eu não vou conseguir mais ler o livro, mas depois eu volto pra ele. Eu acabei de chegar na metade do livro. Como eu disse, esse livro tá me fazendo pensar sobre muitas coisas. O mais curioso pra mim tá sendo ver como muitas situações que a gente vive hoje são sobrepostas às vidas das pessoas e como isso é tão relacionável aqui no livro também. Eu tava lendo uma reportagem sobre uma mina de cobalto, acho que é cobalto, e cobalto é geralmente usado nessa energia verde que tantas pessoas buscam. Só que as fotos dessa mina, que é no Congo, existiam muitas pessoas ali em uma situação terrível. E aí tudo isso se relaciona muito com o que eu tô lendo aqui também. Fora a questão da alimentação, de como as pessoas colocam a vida do outro em detrimento de algo próprio, acho que especialmente quando o dinheiro está relacionado a isso. Porque voltando lá para o início do livro, a autora foi muito inteligente fazer isso, eu acho, de conseguir trazer muitas informações, muitas nuances sobre o personagem que a gente conhece, de uma forma que são informações importantes para aquilo que a gente vai entender mais para frente no livro. E o mais curioso para mim é que ele tá nesse meio, nesse ramo, porque ele precisa do dinheiro para ajudar o pai dele, que está nesse local onde as pessoas cuidam dele e tudo mais. E existem outras coisas que ele poderia fazer, né? Existe um momento aqui que ele mesmo questiona uma outra pessoa sobre o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, mas eu acho que ele acaba perguntando para si mesmo. Enfim, e aí, depois que acontece o que eu comentei também, sobre um dos caras dar uma cabeça de ser humano pro personagem, a gente entende para onde a coisa vai, né? Ali, mais ou menos em 30, 40% do livro, tem outro momento que isso começa a se reafirmar. E assim, certeza que isso aqui vai ser um favorito. Eu quero muito terminar hoje, daqui a pouco, mas tem que trabalhar também. Então, um dilema, né, do jovem leitor. Como você pode ver, já são 11 horas da noite. Eu não vou terminar o livro hoje porque eu tava fazendo coisa do Catarse, porque amanhã é dia de discutir contos eróticos, escola de contos eróticos para viúvas. E eu tô bem animada porque eu tava terminando de editar um mini pod. E a próxima leitura é amanhã e ainda um outro amanhã, ou alguma coisa assim. Tô fazendo live, aqui tem uma lareirinha. Aí eu terminei a minha meta de Os Noivos do Inverno, terminei a meta de David Copperfield e agora eu vou pegar o quê? Isso mesmo, Saboroso Cadáver, para ver se eu termino hoje. Ai, gente, não sei se eu quero terminar esse livro também. Eu acabei a live, estava lendo o livro, faltam 60 páginas para eu terminar o livro. Cheguei na parte 2 de Saboroso Cadáver. E o primeiro capítulo dessa parte 2, eu já imaginava o que ia acontecer. Só que foi tão, sei lá, abrupto, a informação foi dada tão assim que eu tive que voltar e ler de novo o capítulo, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, mas, sabe, e agora? E agora?
E aí, no capítulo 2, a gente também entra numa outra discussão que eu estava esperando que a autora colocasse aqui, que era a parte religiosa. E quando a gente entra na parte religiosa, eu acho que foi a parte que eu fiquei ainda pior. E eu falei na live isso, porque eu acho que esse livro, ele faz com que você perca toda a sua esperança na humanidade. Assim, toda. A esperança que você tinha na humanidade, depois que você lê isso aqui, acabou. Não existe mais. Eu não tô legal. Eu não tô bem. Eu não tô bem com esse livro. Eu vou ler o capítulo 3 e terminar ele. Mas assim, é muita coisa que dá pra gente discutir. É muita coisa que daria pra gente falar. Muitos pensamentos, muitas questões relacionadas à ciência, a como a sociedade que quer também lucrar em cima de catástrofes, né? E isso é visível aqui também, e como o dinheiro controla tudo. Assim, o dinheiro controla tudo, como o ser humano ele é capaz de talvez não querer enxergar aquilo que está na frente dele e continuar vivendo assim. Eu realmente não tô bem com isso aqui. Isso aqui tá me fazendo pensar muita coisa que eu não tava preparada assim. É um livro muito cru. É um livro que você tem que se preparar porque não é um livro fácil. É um livro que já subiu o vômito, já me deu uma náusea. Nesse momento aqui que eu tô no capítulo 2, que traz essa questão religiosa, eu fiquei ainda pior. Terminei Saboroso Cadáver e, como eu disse anteriormente, esse é aquele livro que não faz com que você tenha esperança nenhuma na humanidade. Digo e repito, esse é aquele livro que é extremamente visceral, ele é visual, ele vai te dar náuseas, ele vai fazer com que você pense muito na sociedade que a gente está, no quão hipócrita o ser humano é, em diferentes áreas, não apenas na vida em sociedade, mas politicamente falando, em questão econômica também, o quão hipócrita nós somos. E esse foi um livro que, no início, eu comecei ele tendo esperança que uma coisa acontecesse, e a autora me surpreendeu, assim, de certa forma. Eu tô rindo de nervoso, aparentemente, né? Eu fiquei muito vidrada em como ela consegue narrar uma história tão forte, tão visual, e fazer com que a gente consiga entrelaçar essa narrativa com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia também. Existe uma conversa aqui mais pro final do livro que eu fiquei refletindo muito, assim. É uma conversa entre o personagem principal, o Marco, e uma outra pessoa, não vou falar quem é. Enfim, e aí eles falam exatamente sobre essa questão da hipocrisia, das contradições, né? O que a gente consegue fazer como ser humano para fazer com que as coisas que acontecem funcionem, na verdade, em benefício próprio, assim. E exatamente sobre o que é isso aqui. É muito difícil de descrever essa história, porque a princípio você vai falar, caraca, mas que mundo merda. E aí você vai terminar e vai pensar, caraca, que mundo merda. E eu acho que se eu tivesse que descrever esse livro em uma única palavra, eu diria que ele é provocador. Porque a gente é colocado aqui dentro de um universo que você pensa, cara, isso aqui nunca aconteceria. E aí a autora vai mostrando pra você que, olha, o ser humano, entendeu? Então ele vai fazer com que a sua mente trabalhe e pense muito sobre a questão moral, que eu falei também anteriormente, normas sociais também. É um livro que vai te tirar do eixo, é um livro que vai
te balançar, é um livro que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto sim e repense tudo o que você fez até hoje, até o dia que você terminar essa história. É um livro que eu diria que ele é bem pesado, ele tem muitas descrições sobre carne e sangue e outras coisas, porque ele está falando sobre um livro que traz o canibalismo como o tópico central dele. Então é um livro que não é fácil assim de ler. Em muitos momentos eu tive vontade de vomitar, eu tive náusea. Foi uma coisa que me afetou assim, o físico. Foi uma leitura que me afetou fisicamente, entendeu? Então é um livro que eu diria para você ter cuidado se você quiser ler, mas é um livro que eu diria que é muito importante ser lido sim, porque vai fazer com que você pense sobre muitas coisas. Eu queria sentar e conversar com alguém sobre esse livro com spoilers, porque tem muita coisa que aconteceu aqui que eu fiquei assim, cara, como pode? E eu fico ainda mais chocada em como a autora conseguiu desenvolver uma história desse jeito. Que história! 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu não tenho nem como descrever esse livro pra você. Simplesmente leia, com cuidado, obviamente, mas leia. Leia. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, nem sei como é que ficou aí juntando as partes do que eu gravei e eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ficar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros e continue assistindo o outro vídeo que vai aparecer aqui, eu acho. É isso, ou aqui, acho que vai estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!